Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição 769 de 24 de abril de 2025. Ontem foram lançados 2 relatórios anuais importantes para quem gosta ou para quem precisa analisar as tendências sobre o comportamento das ameaças cibernéticas. Eu me refiro ao M-Trends, produzido pela Mandiant, e o DBIR, elaborado pela Verizon. Começando pelo documento da Mandiant, o material é resultado de 450 mil horas de investigação de incidentes ocorridos em 2024. Então tem muita coisa relevante para a gente destacar aqui. Quando falamos sobre vetores de acesso inicial, a exploração de vulnerabilidades lidera mais uma vez como o principal método de intrusão, estando presente em 33% dos casos. Logo em seguida vem o uso de credenciais roubadas, que ultrapassou o phishing por e-mail nessa categoria, 16% contra 14% respectivamente. O relatório destaca também um crescimento significativo nos ataques de insiders, principalmente protagonizados por trabalhadores de TI da Coreia do Norte. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nesse episódio. Esses ataques chegaram a responder por 5% dos incidentes investigados. O setor financeiro continuou sendo o principal alvo, representando 17% dos casos. Outros setores fortemente visados foram de serviços profissionais, tecnologia e saúde. Outro dado interessante foi o aumento no tempo de permanência dos atacantes nas redes comprometidas, o chamado dwell time. A média global subiu de 10 para 11 dias, sendo o primeiro aumento desde 2010. O relatório indica também que 35% dos incidentes tinham motivação financeira, sendo que o ransomware estava presente em 21% de todos os casos e em 11% das investigações os atacantes roubaram dados e ameaçaram vítimas sem criptografar os arquivos, conduzindo aqueles ataques que a gente chama de extorsão simples. Do ponto de vista tecnológico, a Mandiant observou uma redução na utilização de malwares novos, o que indica um maior uso de ferramentas legítimas já presentes no ambiente das vítimas, ou seja, os LOLBINs. Ainda assim, foram identificadas 632 novas famílias de malware em 2024. O relatório ainda guarda um espaço especial para operações cibernéticas da Coreia do Norte e do Irã, com enfoque na utilização de insiders e campanhas de espionagem. E como eu disse no começo desse episódio, a Verizon também publicou seu relatório anual, o Data Breach Investigations Report, mais conhecido como DBIR, e que já é uma tradicional análise sobre os incidentes e violações de dados. Nessa edição foram analisados mais de 22 mil incidentes de segurança, sendo 12.195 confirmados como violações de dados, o maior número já documentado na história desse relatório. Destaque para uma evolução importante no uso de credenciais roubadas e na exploração de vulnerabilidades como vetores iniciais de acesso. Em 2024, 22% dos casos envolveram o uso de credenciais roubadas e 20% a exploração de vulnerabilidades. Essa última categoria crescendo 34% em relação ao ano anterior, e ganhando espaço como uma das principais portas de entrada, especialmente em campanhas de espionagem e de ransomware. Tanto o relatório da Mandiant quanto o da Verizon destacam esse aumento no volume de vulnerabilidades sendo exploradas. As razões para isso estão no fato de que o volume de vulnerabilidades encontradas, sobretudo na condição de zero day sob exploração, não para de crescer. E isso tem saturado a capacidade de muitas empresas em gerirem vulnerabilidades. Os ataques com ransomware apareceram em 44% das violações documentadas, um salto significativo em relação aos 32% do relatório passado. Por outro lado, o valor mediano pago aos grupos de ransomware caiu para $115 mil e 64% das vítimas escolheram não pagar os valores exigidos. O impacto do ransomware foi mais intenso em pequenas empresas, estando presente em 88% das violações que envolvem esse tipo de organização. O elemento humano segue sendo um fator crítico em 60% dos casos. Outro dado que ganhou destaque foi o envolvimento de terceiros, que dobrou em relação ao ano passado, de 15% para 30% das violações.
Em muitos casos, isso está relacionado ao uso de software com falhas graves ou a configuração de segurança pobre na infra de terceiros. Também merece destaque a questão dos segredos expostos e encontrados em repositórios de código públicos. Foram encontrados cerca de 442 mil tokens ou chaves de autenticação vazadas, muitas delas do tipo JSON Web Token, API Keys e chaves do Google Cloud. O tempo mediano para remediar essas exposições foi de 94 dias. O relatório também destaca o uso crescente de famílias de malware do tipo InfoStealer como vetor de acesso inicial para campanhas de ransomware e mostra que muitos dos dispositivos comprometidos usavam credenciais corporativas, mas não estavam gerenciados pelas organizações, o que pode apontar para riscos relacionados ao Bring Your Own Device. O DBIR de 2025 também explora como a inteligência artificial generativa tem sido usada por atacantes, em especial na criação de e-mails maliciosos. O uso de textos sintetizados em e-mails do tipo de phishing dobrou nos últimos 2 anos, segundo parceiros da Verizon. Com certeza, esses 2 relatórios de ontem nos dão muito mesmo para pensar. E 3 pesquisas foram publicadas ontem sobre a atividade recente de APTs norte-coreanos. Realmente os caras não param mesmo. O primeiro deles foi produzido pelo pessoal da ASEC e trata da disseminação recente do malware PeopleDash pelo grupo Kinsuki, destacando uma mudança em relação à operação desse malware que, segundo a empresa, antes estava mais associado a campanhas do grupo Lazarus. O acesso inicial dessa campanha é feito por meio do envio de e-mails de spear phishing com arquivos LNK disfarçados de documentos PDF. O LNK aciona um JavaScript que executa comandos PowerShell para criar tarefas agendadas, de modo a estabelecer persistência e ativar a comunicação com os servidores de comando e controle via Dropbox e por meio de sockets TCP. Destaque para o uso da técnica APP-Info-ALPC na fase de escalação de privilégios. Esse método explora o funcionamento interno do serviço APP-Info, Application Information Service, do Windows, que é responsável por lidar com elevações de privilégios legítimas dentro do funcionamento normal do sistema operacional, como quando você executa algo como administrador. A ameaça se aproveita de um canal de comunicação chamado ALPC, Advanced Local Procedure Call, para fazer isso de forma não autorizada. Já a segunda campanha da Coreia do Norte, que teve seus dados revelados ontem, foi batizada de Operation Sinkhole. E segundo a Kaspersky, que assina essa descoberta, o Lazarus comprometeu um processo legítimo para executar o malware Threat Needle exclusivamente em memória, iniciando a partir de um popular software sul-coreano. A técnica usada nesse caso foi a de Watering Hole. Ela ocorre quando cybercriminosos comprometem sites que o público-alvo costuma visitar com frequência. Em vez de atacar diretamente a vítima, eles, entre aspas, envenenam o poço que a vítima costuma beber. Ou seja, infectam esses sites com código malicioso. Assim, quando a vítima acessa o site como de costume, acaba sendo infectada sem perceber. Nesse caso, o Lazarus comprometeu o processo legítimo SyncHost.exe associado a um sistema de ERP popular da Coreia do Sul chamado CrossX, de modo que as vítimas que buscam atualizações desse produto baixavam o binário adulterado. E quando eu achei que eu ia falar demais sobre a Coreia do Norte na edição de hoje, na verdade eu já falei demais nesse episódio, eu acabei me deparando nessa madrugada com um relatório da Trend Micro publicado ontem que revela que operações norte-coreanas, particularmente de um grupo catalogado pela Trend como Void Dokkaebi, mas que é também conhecido como Famous Kolima, estão se aproveitando da infraestrutura de internet russa para realizar atividades ilícitas, incluindo roubo de criptomoedas e espionagem. Ou seja, endereços IP russos, especialmente em Kazan e Khabarovsk, estão sendo utilizados por agentes norte-coreanos para mascarar sua atividade cibernética em uma rede de anonimização que envolve VPNs comerciais, servidores proxy e conexões RDP, de modo a ocultar a origem de seus ataques.
Kazan fica a mais ou menos 1,5 km da fronteira entre Rússia e Coreia do Norte. E segundo a Trend, Khabarovsk é conhecida por seus laços econômicos e culturais com o país norte-coreano. O estudo sugere que as duas cidades russas estão sendo usadas como pontos de conexão à internet por operadores norte-coreanos, especificamente os chamados trabalhadores de TI, que atuam no exterior. Os trabalhadores de TI, como já falamos em episódios anteriores do Cyber Morning Call, são pessoas alinhadas ao regime norte-coreano que se candidatam a vagas full remote em empresas do Ocidente, para além de repassar o salário ao regime, usar os acessos que obteve ao ambiente do seu empregador como ativo para as operações de inteligência do país. E aproveitando que eu estou falando sobre a Coreia do Norte, eu queria dizer que eu estou há 2 semanas preparando uma palestra sobre APTs norte-coreanos. Para vocês terem uma noção, eu já abordei a atividade cibernética do país em quase 90 episódios do Cyber Morning Call. E minha intenção é fazer um grande compilado desse material imenso contendo os principais TTPs do país. Até o momento, eu irei apresentar esse material em 2 eventos, a LACNIC 43 e a Besides SP, ambos em maio, aqui em São Paulo. Eu estou deixando o link na descrição para quem quiser saber mais. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.